Há algo de cativante nas pessoas que navegam pela vida com um encanto que parece fluir sem esforço. Não aquele que aparenta ser ensaiado ou calculado, mas o tipo que brota de forma espontânea, despreocupado, sem artifícios e surpreendentemente genuíno. São elas que, sem pretender, deixam os outros mais leves, que riem sem se importarem com o som da própria gargalhada, que tropeçam nas palavras e transformam o silêncio em algo acolhedor, em vez de constrangedor. Todos conhecemos alguém assim. O amigo que ilumina um ambiente sem precisar falar muito. O desconhecido que converte um instante fugaz em memória inexplicavelmente marcante. Mas por trás dessa leveza opera-se algo mais profundo. Uma espécie de magia psicológica subtil que passa despercebida a quase todos. O encanto sem esforço não é, na verdade, tão simples, surge como consequência de uma contradição. A contradição do tolo. Aquele que não se leva a sério em demasia, que se sente à vontade para ser imperfeito num mundo vidrado na aparência. A forma como o tolo encara o encanto não envolve encenação. Trata-se de uma autorização. A autorização para sermos vistos tal como somos. Música. O tolo não busca impressionar. Convida à ligação. Não procura aceitação. Desperta conforto. E é aí que a psicologia se revela. A psicologia contemporânea explica que uma das ligações mais fortes provém do que se denomina teoria da violação benigna. Um conceito rebuscado, mas que, no fundo, significa que apreciamos quem dobra ligeiramente as normas do comportamento habitual, surpreendendo-nos sem nos inquietar. O tolo habita esse equilíbrio frágil, desafia os códigos invisíveis da seriedade através do humor, da consciência de si e da leveza lúdica. Lembra-nos de que a humanidade não se destina à perfeição. Na sua companhia, baixamos as defesas porque as dele já caíram. O encanto, na sua essência, não consiste em acumular mais. Não mais segurança, mais esprit, mais refinamento. É uma questão de subtrair. Despir as máscaras, os roteiros, a vigilância constante sobre si mesmo. As figuras mais encantadoras são, com frequência, aquelas que desistiram de interpretar o papel de pessoa encantadora. A sua naturalidade gera naturalidade e é por isso que nos aproximamos, não porque brilhem com mais intensidade, mas porque parecem autênticos num universo de filtros. Os psicólogos designam este fenômeno como contágio emocional. Absorveremos de forma inconsciente o estado afetivo dos que nos rodeiam. Se alguém emana serenidade, sentimos serenidade. Se alguém transporta inquietação, detetamo-la. O encanto sem esforço assenta na autorregulação, na capacidade de nos sentirmos bem na própria pele. Não é presunção, é segurança, e a segurança atrai como um ímã. Quando alguém está ancorado o suficiente para expor as suas falhas, isso sinaliza ao nosso sistema nervoso. Estás em segurança aqui também. É irônico, no entanto. Tantos perseguem o encanto como se fosse uma arte a dominar, uma habilidade social a conquistar, um padrão secreto a desvendar, mas o encanto perece no instante em que vira espetáculo. Não se pode fingir relaxamento enquanto se esforça por relaxar. Não se simula a espontaneidade ao ensaiá-la. O tolo compreende isto. O seu encanto não reside na ação, mas na entrega. Não se martiriza com o que dizer a seguir porque não tenta conquistar a aprovação de ninguém. Essa autenticidade desarmada é o que prende os olhares. Existe uma liberdade estranha em não precisar de impressionar. Estudos de psicologia social referem frequentemente o efeito pratfall. Sugere que indivíduos geralmente competentes se tornam mais simpáticos ao cometerem erros inofensivos. Derramar café, esquecer uma frase, rir de si mesmos, estes lapsos humanizam-nos. O tolo vive nesse efeito, tropeça com elegância, falha com um sorriso, e assim desbloqueia algo potente: a identificação. A identificação é uma das moedas mais valiosas do encanto. Quando alguém parece demasiado perfeito, admiramo-lo, mas de longe. Quando alguém parece humano, confiamos nele. O encanto sem esforço é a confiança tornada visível. Diz ao mundo: não sou perfeito, mas aceito isso. E, de repente, todos os outros sentem-se bem também. Contudo, há outra dimensão na abordagem do tolo: a humildade. A verdadeira humildade não implica encolher-se ou fingir pequenez. É o reconhecimento de que todos somos espelhos a refletir tons variados da nossa humanidade comum. O tolo não pretende dominar um espaço, dança com ele, repara nas pessoas, escuta com profundidade, responde à energia, não ao ego.
Essa é a arte discreta por trás da sua presença. Uma consciência de que o encanto não se difunde como um sinal, constrói-se nos interstícios. Nas conversas, pratica algo subtil mas impactante, deixa os instantes respirarem. Não se apressa a preencher o silêncio porque o silêncio não o amedronta. Não escuta apenas para responder, escuta para compreender, e essa diferença muda tudo. A maioria julga que falar bem nos torna encantadores, mas, na realidade, é estar presente que o faz. A mente do tolo não calcula, observa, descobre graça no inadvertido, sentido no banal, e brilho nos momentos que a maioria deixa escapar. O encanto sem esforço. O jogo muitas vezes aparenta ser mera brincadeira. E a brincadeira é uma das forças psicológicas mais subestimadas nas ligações humanas. Na vida adulta, ela torna-se rara, até mesmo suspeita. Aprendemos a associar a seriedade à inteligência e a espontaneidade ao risco desmedido. Mas o jogo transmite confiança, do tipo que afirma: não tenho receio de me mostrar a desfrutar da vida. Essa vitalidade atrai as pessoas porque desperta algo ancestral em nós, o prazer da curiosidade partilhada. O bobo da corte não se limita a divertir, ele desperta algo infantil, aquela pausa breve no medo, onde nos lembramos de como simplesmente existir. No entanto, por trás do riso há profundidade. O bobo não é ingênuo, é corajoso, é preciso audácia para se abrir num mundo que premia o controlo, para sorrir sem artifícios, para gracejar sem redes de segurança, para arriscar ser mal interpretado. Isso é exposição emocional. Em termos psicológicos, é vulnerabilidade, mas não o tipo que pede compaixão. É vulnerabilidade envolta em força, a disposição para dizer: aqui estou eu, sem exigir aplausos do mundo. E isto leva-nos a uma das verdades mais profundas sobre o encanto. É menos sobre sedução e mais sobre permissão. Quando encontramos alguém encantador sem esforço, o que realmente sentimos é a liberdade que nos concedem. A liberdade de sermos um pouco menos defensivos, um pouco mais nós mesmos. A abordagem do bobo convida a autenticidade nos outros ao encarná-la. Não é manipulação, é ressonância. Não impõem energia a uma sala, retiram-na das pessoas. Por vezes, o que os torna tão magnéticos é justamente a imprevisibilidade. O bobo não segue um guião, segue a curiosidade. Percorrem a conversa como exploradores, não como políticos. Não receiam parecer ridículos, fazer perguntas simples, admitir ignorância. Assim, recordam aos outros que não saber é aceitável, que a curiosidade é mais bela que a certeza. É assim que o bobo transforma a vulnerabilidade em poder, redefinindo a imperfeição como ligação. O encanto sem esforço não consiste em ser o mais inteligente, o mais engraçado ou o mais atraente na sala. Trata-se de criar espaço onde todos se sentem um pouco mais vivos. É uma presença que sussurra, em vez de gritar, que convida em vez de atuar. A psicologia por trás disto pode ser explicada de múltiplas formas: espelhamento emocional, calibração da confiança, gatilhos de dopamina. Mas, no fundo, é algo antigo e simples. Autenticidade misturada com leveza, e talvez seja esse o segredo que a cultura moderna insiste em ignorar. Perseguimos o carisma como se fosse uma ciência, mas a verdade é que se assemelha mais à música. Não se força o ritmo. Sente-se. O bobo dança ao som da sua melodia interna, talvez desalinhada, mas sempre em sintonia com algo autêntico. E quando os outros captam esse ritmo, aproximam-se sem perceber por quê. Porque num mundo onde todos fingem ter tudo resolvido, quem não teme parecer tolo torna-se o mais fiável de todos. Há uma ironia estranha na forma como as pessoas perseguem precisamente o que só surge quando param de o perseguir. Encanto, confiança, a vontade, todas estas qualidades dissipam-se no instante em que as apertamos com força excessiva. O bobo compreende isto instintivamente. Não tenta controlar como os outros o veem, porque o foco está na forma como ele próprio vive o mundo. Não atua para ser apreciado, brinca para se sentir vivo, e essa mudança da validação externa para o prazer interno altera tudo. É a diferença entre o encanto como máscara e o encanto como espelho. O que a maioria chama de sem esforço é, na verdade, alinhamento emocional. Quando palavras, ações e sentimentos estão em harmonia, as pessoas sentem-no. Os humanos são surpreendentemente hábeis a detectar minúsculas inconsistências, as pausas súbitas, os sorrisos forçados, os tons excessivamente polidos que indicam que alguém não é totalmente genuíno. O bobo não precisa de se esconder atrás dessas defesas. O seu humor é sincero, o riso espontâneo,
a presença desprovida de armaduras. Pode cometer erros, claro, mas esses erros integram-se no seu ritmo. Na psicologia, isto é por vezes designado como autoconcordância, agir de modos alinhados com os valores e a identidade autêntica. Não se trata do que parece certo, é o que sente certo, e é aí que o encanto se aprofunda. Não como instrumento de persuasão, mas como forma de honestidade artística. O bobo ensina, sem ensinar, que ser simpático não significa tentar agradar a todos. Significa aparecer como se é, com tanta clareza que as pessoas possam escolher por si. Essa clareza parece rara, quase sagrada, porque no fundo, o que as pessoas mais desejam não é a perfeição, é a veracidade, e a veracidade num mundo de encenações sente-se como oxigênio. Há uma filosofia subtil incorporada nesta maneira de estar. Diz, eu sou suficiente tal como sou agora. Não por conquistas, não pela aprovação de muitos, mas porque a própria existência é permissão. O bobo transporta essa verdade na postura, no riso, no olhar. Essa ligação genuína, que nunca se esconde por completo, recorda-nos aquilo que esquecemos ao tentarmos aparentar ser impressionantes. Ela surge precisamente onde as máscaras terminam. Por vezes, a pessoa mais cativante num espaço não é a que fala mais alto ou demonstra maior autoconfiança. É aquela que não receia estar totalmente presente, não está a olhar para o telemóvel, nem a aguardar a sua vez de falar, está simplesmente ali. A psicologia da presença é algo de profundo. Quando dedicamos a alguém toda a nossa atenção, o cérebro dele registra segurança. O ritmo cardíaco abranda, os níveis de cortisol diminuem e a oxitocina aumenta. O tolo oferece esse presente sem sequer se aperceber. Faz com que as pessoas se sintam vistas. E nesse instante as pessoas apaixonam-se, não pelo tolo, mas pela sensação que ele desperta nelas. Vale a pena sublinhar que o encanto natural não implica ignorância. O tolo não é alheio a tudo. Ele está atento. Percebe os pormenores subtilíssimos, a mudança no tom de voz, o leve desconforto, as emoções não ditas que pairam no ar. Mas não examina esses elementos com receio. Avança por eles com empatia. É emocionalmente inteligente, mas não de forma manipuladora, antes como alguém fluente nas emoções. Sabe sintonizar-se com a energia alheia, quando aliviar o ambiente, quando escutar, quando rir. Não se trata de cálculo, mas de sensibilidade aliada à coragem. De muitos ângulos, o tolo é uma contradição viva. Parece despreocupado, mas está profundamente consciente. Dá a impressão de ser leviano. Todavia compreende as pessoas melhor do que a maioria. Provoca gargalhadas nos outros, mas há sabedoria por trás de cada palavra brincalhona. Essa é a essência da sua maneira de ser. Sabedoria velada na simplicidade, profundidade camuflada de leveza. Não é que ignore as regras do mundo, é que aprendeu a dançar com elas, em vez de se deixar aprisionar. A psicologia dessa liberdade reside na flexibilidade cognitiva. A capacidade de alterar pontos de vista, de acolher contradições, de brincar com conceitos sem se deixar enredar neles. O tolo não raciocina em linhas rígidas, ele flui. Enxerga o humor no que os outros levam a sério demais e o sentido no que os demais ignoram. Essa elasticidade mental torna-o adaptável, curioso e infinitamente fascinante. Não se prende à necessidade de ter razão. É atraído pelo que pode ser verdade. Recorda a última vez que encontraste alguém com um encanto aparentemente espontâneo. Provavelmente saíste dessa conversa a sentir-te mais leve, motivado ou estranhamente à vontade contigo próprio. Isso acontece porque o verdadeiro encanto não impõe, liberta, devolve-te a ti mesmo. Ris mais à vontade, falas com maior sinceridade, sentes-te mais relaxado. Não é que o tolo preencha o ambiente com a sua energia, é que cria espaço para a tua. Este tipo de presença tem origens na filosofia antiga. Os estoicos falavam de apatheia, não como indiferença, mas como equilíbrio emocional. A faculdade de permanecer centrado independentemente do que ocorra. O tolo incorpora esse equilíbrio através do jogo. A sua alegria não é ingênua, é uma escolha. Uma revolta contra o peso da autoconsciente. Ele compreende que a vida, com todo o seu caos, navega-se melhor se a tratarmos como uma dança e não como um debate. E é aí que o encanto do tolo ganha quase um tom espiritual. Não se resume a sedução ou influência, trata-se de ligar-se a algo maior do que o eu. Quando alguém ri dos próprios erros, admite não saber, transforma um momento embaraçoso em riso partilhado, está a recordar a todos que ser humano não é defeito.
É um privilégio. Esse lembrete traz uma energia curativa peculiar, suaviza o ar à sua volta, até a neurociência respalda esta noção. O riso, a alegria comum e o jogo espontâneo libertam endorfinas e dopamina, substâncias neuroquímicas que unem as pessoas. O tolo, sem dar por isso, torna-se um conector biológico, altera a química de um lugar sem esforço, apenas abrindo-se. É por isso que as pessoas se lembram dele, não pelo aspecto, pelas palavras ou conquistas, mas pela sensação que a sua presença provocava. Há aqui uma lição subtil para quem alguma vez se esforçou demais para impressionar. No instante em que tentas fabricar encanto, ele desvanece. Quanto mais persegues a imagem de ser agradável, mais te afastas da ligação autêntica. O encanto do tolo brota do desapego, não da apatia, mas da falta de desespero. Ele importa-se, mas não se deixa dominar pelo resultado. Sabe que a beleza de uma interação não está em ser admirado, mas em ser autêntico. Alguns podem confundir esta atitude com imprudência, mas não é. É fé. Fé no poder da autenticidade. Fé de que aparecer imperfeito ainda basta. O tolo não receia parecer ridículo porque sabe que a verdadeira tolice reside em viver com medo de ser visto, e quando tropeça, transforma-o em ritmo. Quando é mal interpretado, ri e explica. Essa resiliência, essa recusa em blindar o coração, é o que torna o seu encanto tão raro. Se estudares a história, a arte ou a narrativa, notarás que o arquétipo do tolo sempre esteve presente. Dos bufões de Shakespeare aos os filósofos errantes, desde os trapalhões dos mitos antigos até os comediantes dos dias de hoje, nunca foram apenas figuras para arrancar gargalhadas. Eles transportavam verdades veladas pelo humor. Diziam o que os demais temiam pronunciar, revelavam o ridículo da existência e ajudavam as pessoas a encará-lo com um olhar mais ameno. Na psicologia, este arquétipo simboliza a fusão, a união entre a inteligência e a pureza, a sabedoria e o lúdico. É um lembrete de que a maturidade não implica abandonar o espanto, pelo contrário, trata-se de equilibrá-lo com discernimento. Assim, o que se pode extrair desta perspectiva tola sobre o encanto? Talvez seja que o encanto não é uma habilidade a ensaiar, mas uma realidade a relembrar. As pessoas atraem-se não pela perfeição, mas pela autorização para serem autênticas. O verdadeiro carisma inicia-se no instante em que cessas de atuar e começas a mergulhar de pleno direito, de forma caótica e radiante, no momento à tua frente. O encanto sem esforço não é uma posse, é uma concessão. E quem sabe se essa não será a sua delicada essência? Que o maior truque do tolo não reside na ilusão, mas na presença plena. Ensinam pela mera existência, ao personificar um estado de liberdade que a maioria passa a vida inteira a perseguir. O riso deles não é mero ruído, é uma doutrina. O brincar não é só leveza, é saber em movimento. São a prova viva de que a existência alivia quando deixas de esforçar-te por impressionar segundo as expectativas alheias. No fundo, a psicologia do encanto natural é a psicologia da serenidade. Serenidade face aos defeitos próprios, face ao imprevisível, face à imperfeição exposta. A visão do tolo proclama: tem coragem para pareceres ridículo, tem sabedoria para manteres a curiosidade, tem bondade para permitires que os outros se sintam seguros ao serem eles mesmos contigo. Isso transcende o mero encanto. É a ligação no seu estado mais puro, e o aspecto mais belo talvez seja que qualquer um o pode incorporar. Não precisas de ser o mais falador, o mais espirituoso ou o mais seguro. Basta largares a ânsia pela perfeição, o receio de seres mal interpretado, o fardo das constantes comparações. O segredo do tolo não é um saber oculto, é a rendição. É recordar que a vida não é um espetáculo, é um diálogo. E quando te apresentas tal como és, sem filtros, aberto e vibrante, descobrirás que o encanto nunca foi algo a adquirir, era algo que estavas destinado a relembrar.